E hoje tem live. Vamos esperar o pessoal chegar. Passar uns recadinhos pra vocês. Oi, Bru. Oi, Diego. Tudo bem? Vamos entrar um pouquinho antes, esperar a galera chegar, passar uns recados. Tem muita coisa boa que vai acontecer aí na ONG, que já aconteceu, tá pra acontecer. Hoje vai ser um papo super legal com o Anderson Mendes. Toda trabalhada na água hoje. Ih, tá mudo. Então, peraí. Deixa eu ver se tem alguma... Não consegue me ouvir nada? E tome água. Agora foi. Ih, meu negócio aqui tá caindo, peraí. Acho que eu devo ter batido o dedo em alguma coisa, Bru. Pronto. Olá, Rô. Tudo bem? Ei, Paulão. Ih, meu Deus do céu, esse negócio aqui de ring light aqui já tá caindo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar pra não cair no meio do... Piscina também vai participar da live hoje com a gente. Ver se eu consigo arrumar aqui. Oi, Elaine, tudo bem? Isso. Dá um jeito nesse trem aqui. Piscina, falou aí pra todo mundo. Daqui a pouco o Anderson também tá chegando. Bom, eu vou passar uns recadinhos referente à ONG antes de começar a live. Vai ficar disponível para vocês depois gravados. E quem tiver dúvida, entre em contato com o pessoal da ONG para pegar mais informações ou vai acompanhando o Instagram do Amigos do Bairro e do Vovô. E, e por aí sumida. É verdade. Tava sumida mesmo. E quem tiver dúvida, vai acompanhando pelo Instagram do Amigos do Bairro e do Vovô, ou entre em contato com o pessoal e dos voluntários, tá? Bom, nesse mês de maio, dia 8 de maio, vai ter uma super ação, que é de arrecadação de alimentos. Então vão ficar 2 postos, né, pra gente arrecadar esses alimentos. Precisamos muito de voluntários, muito, tanto para ajudar a divulgar, quanto para ajudar a arrecadar esses alimentos. Então eu vou deixar aqui os locais que vão ser na Praça Haroldo Daltro, que é na Vila Manchester, e o outro na Praça Aurélio Lombardi, que é no açaí da Vila Carrão. Então, nós vamos montar uma tenda lá, vai ficar caixa, você pode passar, deixar o seu alimento. Eu mesmo já separei aqui coisas para levar de doação. Quem não conseguir, quem não puder, não tiver tempo de levar o alimento, pode continuar fazendo o Pix na conta do Paulo, que esse valor a gente vai reverter tudo em cesta básica. Então, eu vou deixar anotado aqui depois e fixado no histórico aqui das mensagens, o Pix do Paulo, que é 11 934 99 8444. Bruce, se você puder escrever aí eu fixo a mensagem para o pessoal. E quem não tiver Pix, pode também fazer depósito na conta do Itaú. Banco Itaú, agência 8105, a conta 145448. Tá? Então, quem não puder doar o alimento no dia lá da ação, pode mandar o dinheirinho que a gente vai reverter tudo isso em alimento pra galera que tá precisando. Estamos em andamento ainda com a sede, né? A gente tá caminhando na regularização. Obrigada, Bruna. A gente tem os assistentes de palco, né? É bom isso. E as minhas colas estão aqui. Outra ação referente a essa arrecadação de alimentos, vai ter uma reunião com todo mundo. Mas para adiantar, a gente vai fazer parceria com condomínios, deixar uma caixa em nome da ONG lá, para quem puder do condomínio deixar o alimento não perecível, a gente vai passar a cada 7 dias para recolher isso. Então vai ser bem bacana também, porque a fome não para, né, gente? Não tem o que fazer. A pandemia tá aí, chegou e a galera tá precisando muito de ajuda. E deixa eu ver, vamos lá, vou convidar aqui o Anderson, vou chamar ele para colocar ele na nossa live. Deixa eu ver se ele já tá aqui.
Quem tiver dúvida sobre o assunto de hoje, tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar aí nas perguntas que a gente passa para ele. Quem quiser mandar lá no fixar comentário aí. Quem quiser mandar lá no grupo também dos voluntários, do Amigos do Bairro, pode mandar. A gente pega aqui e faz a pergunta para ele na hora. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o Anderson pra gente bater o papo. Peraí. Ele disse que não tá conseguindo entrar. Vamos colocar aqui. Convidando por aqui. Ele disse que tá travando a internet dele. Paulão, quer entrar e dar um recadinho pra galera? Ou falar alguma coisa? Abrir seu coração enquanto a gente espera o Anderson? Não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Gente, vou ter que sair um minutinho e tentar entrar de novo para ver se o Anderson consegue conectar. Ah, se bem que ele disse que não tá conseguindo entrar em live nenhuma. Espera aí. Bom, então, enquanto isso, eu vou colocar o Paulo aqui para falar um pouquinho com a gente. O Anderson disse que tá reiniciando o celular dele, que ele não tá conseguindo entrar em live nenhuma. E E aí, aí? Paulão, beleza? Ixi, meu celular tá ruim. Ah, não tem problema. Passar, aproveitar e dar um reforço nos recados para o pessoal, falar um pouquinho como está o andamento das ações, como que foi a ação de Páscoa. Eu acho que isso é legal, que a gente mostrou lá os vídeos, as imagens, mas não, você não falou, né? Não teve live depois disso. Foi muito bom. A gente atendeu aí 1.522 crianças, para ser mais exato. Foi muito bom. A gente agora tá com o projeto aí da arrecadação de alimentos. Estamos com esse projeto aí das lives mais feitas pro desenvolvimento humano aí, para as pessoas que estão com depressão, tudo aí. E agora essa ação do dia 8 vai ser muito importante. Queria convocar todo mundo aí do Amigos do Bairro para estar na rua. Vamos invadir o Carrão, a Vila Formosa, Tatuapé. A gente quer Isso aí. arrecadar aí em torno de 100 cestas básicas no dia e acho que a gente vai conseguir, hein? Que Tenho vai ter certeza carro de disso. som, vai ter 2 pontos de arrecadação, então vai ser bem legal. Vai colocar as amiguetes para dançar, os amiguetes para dançar ali, para chamar atenção. Certeza, tem que chamar ele. E o Ah, e problema aí pro Anderson entrar? então, ele disse que não está conseguindo acessar live nenhuma. Ah, agora ele entrou. Ele estava Ah, reiniciando o celular dele. pediu para Agora eu vou colocar. participar? Então eu vou sair.
Boa live para Tá vocês. bom, Paulo. Valeu. Agora vai. Oi, tudo bem, Anderson? Alô, alô, Nádia, essas internéticas me travaram aqui, mas vamos nós. Bora que bora. Ah, que prazer recebê-la aqui com a gente. Muito prazer. A gente tá tentando ajudar o pessoal aí agora nesse período, né? A não pirar. Eu brinco que é inspire, respire, não pire. E o pessoal que está super ansioso para ouvir você também. Então, só para apresentar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque ninguém melhor do que o próprio Anderson para falar dele. Ele é o autor do livro Depressão Não é Frescura. Você é o fundador também do Instituto, né? É o fundador do Instituto Gente Feliz, que eu estava dando uma olhada lá no Instagram de vocês. É bem bacana, muito legal mesmo o trabalho. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você faz, a sua trajetória, como você entrou nessa questão do desenvolvimento humano, desse cuidado com a depressão, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Mas como que você chegou nesse carinho com as pessoas? Nádia, na verdade, entrei de gaiato no navio, conhece essa expressão? Foi mais ou menos assim que tudo começou. Eu trabalho com internet já há mais de 20 anos, e aí um dia eu fui chamado para ser lá diretor de cena de um projeto do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da USP, e ali os grandes nomes, né, relacionados ali ao universo da psiquiatria estavam falando um pouco a respeito dos diversos tipos de transtorno mental. E aí a minha identificação foi muito grande relacionada ao universo da depressão. Então, a partir dali, eu já, né, através dos sintomas físicos e psíquicos, eu comecei a me ligar que eu falei, poxa, é muito provável que eu lido com essa doença já há alguns anos, só que eu não tinha a menor ideia disso, eu não tinha essa informação nem nada. E aí, a partir disso, eu fui buscar ajuda, né, psiquiátrica, passei por 7 psiquiatras, até chegar num cara que não quisesse só me medicar e sair fora. E aí, junto com isso, comecei na psicologia, né, a psicoterapia, a relevância de toda essa história. E aí eu comecei a conhecer o universo do palhaço, que foi onde eu comecei a resgatar ao meu lado a minha criança interior, aquela coisa toda. E a partir daí as coisas começaram a acontecer, né? Meu coração voltou a não só mais bater, mas a batucar. Aí eu comecei a conhecer também alguns, e me envolver, na verdade, em alguns trabalhos voluntários, o que foi muito bacana, porque aí você começa, né, a sair um pouquinho só do eu e começar a fazer parte do nós. E a partir do nós, a construção começa a ser elaborada. E aí, né, minha vida começou a entrar um pouco mais, com mais sabor, eu comecei a ver mais as cores da vida e tudo mais. E aí eu, através do universo lúdico do palhaço, porque eu vi que o palhaço é um bom interlocutor de papo sério, aí eu comecei a levar temas, né, relacionados ainda à saúde mental, para presídios, para ONGs, para hospitais psiquiátricos, centros religiosos, inclusive mandar um beijo gigante para a Betinha, que foi através dela, que ela é né, um dos amores aí, certamente, do Amigos do Bairro. E ela colabora, contribui. Aí vi que também tem uma galera do Bênção de Paz, que foi o centro espírita que a gente se conheceu e tudo mais. E, poxa, e a partir daí as coisas começaram a acontecer, né? Aí, no meio dessa história, eu escrevi o livro, produzi uma série, comecei a desenvolver algumas coisas, e hoje eu venho sendo um fofoqueiro digital para conscientizar as pessoas relacionadas a essa questão, né? Então, a saúde mental, ainda mais com essa belíssima frase que você trouxe, né? Como é que é? Inspira, respira. Isso, exatamente. Então, esse ponto é muito importante, né? Quando a gente fala sobre o poder da respiração, eu comecei a me ligar, a estudar um pouco a respeito das artes marciais, por exemplo.
E nas artes marciais eles começam a trazer um pouco de conscientização a respeito disso, do poder da respiração, porque através dela a gente começa a entender e a mudar um pouquinho a respeito das nossas emoções. Depois disso eu dei um próximo passo, né? Subi um pouquinho da escada, que foi através de conhecer um pouco de técnicas de meditação, e a meditação utiliza como base, né, central essa parte da respiração também. Então, aí eu fui entender como a neurociência explica esse benefício dessa história toda. Porque você vê lá, né, os monges, aquela calmaria, aquela coisa toda. Eu falo, mas será, né? Pô, por que com eles funciona e com, sei lá, com muita gente, a gente tem dificuldade para meditar, para respirar e tudo mais? E eu comecei a ver na neurociência o seguinte, olha só que bacana, Nádia. Quando a gente respira profundamente, trazendo, né, aquela respiração mais na região abdominal, na região pélvica, até quando você traz uma respiração muito profunda, o que acontece? A gente começa a trazer hiperventilação para o nosso cérebro. E a hiperventilação para o nosso cérebro, ela se transforma num calmante natural para o nosso organismo. Então aquela história, sabe, que a gente meio que divide, mente é uma coisa, corpo é outra. A gente está totalmente interligado. Na medicina oriental, eles trabalham só com uma coisinha. Você. Você é mente, você é corpo e você é espírito. Né? Então, e depois vem a metafísica e tudo mais, eles começam a abordar um pouco dessa questão. Mas, sendo, talvez mais didático, para fazer essa fragmentação que a gente vem no Ocidente estudando, a mente é uma coisa, o corpo é outra. Então, a partir dessa história, eu comecei a entender que esse mecanismo de trazer essa hiperventilação através de uma respiração profunda, eu consigo acalmar o meu organismo. Um organismo que recebe os impactos direto, óbvio, da mente. Então, momentos como a gente agora está falando, do que a Nádia já começou dando a dica direto e reto, não pira. E como a gente faz para não pirar num momento ímpar na nossa história? A Nádia lá com seus 19, 20 anos, eu com os meus 41 anos, a gente nunca vivenciou nada parecido com isso que a gente está vivendo agora. Então, esse momento que a gente está vivendo de Covid, o medo, a doença, muitas vezes batendo, será que ela está batendo aqui na nossa porta? Poxa, e você que já teve, né, eventualmente, ou algum familiar e tudo mais, as estatísticas os estudos começam a trazer informações muito importantes e difíceis relacionadas até essa parte da Covid. Então, quem já passou pela doença e sobreviveu, eventualmente trouxe algum tipo de sequela e tudo mais de 30% dessas pessoas desenvolveram algum quadro de transtorno mental. E aí você fala, poxa, né, beleza, relacionado à parte da ansiedade ou até com relação à parte da depressão. Então, os transtornos mentais, a origem deles, eles são multifatoriais. Ou seja, você pode ter uma situação pontual que foi e fez, que despertou o gatilho em você, que transbordou o teu copo e tudo mais. Mas pode ser, dona Nádia, que você tenha diversos fatores. E para você trabalhar e se recuperar, também você precisa de muitos fatores. Hoje, por exemplo, eu não estou medicado. Hoje eu estou super bem relacionado à parte da depressão. Mas para que eu possa conviver, né, para que eu possa ter qualidade de vida, para que eu possa, né, estar com a guarda alta
para o enfrentamento da depressão, o que eu faço? Eu pego diversos fatores também para que eu não caia nas garras da depressão, ou eventualmente até da ansiedade. A ansiedade ela pode vir como um sintoma da depressão, ou não, ela pode vir como uma patologia mesmo. Então é muito complicado. Esses momentos que a gente está passando, a gente precisa ter a guarda muito alta e desenvolver, né, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias, a utilização de algumas ferramentas para que a gente possa ter minimamente sanidade para ter um bom enfrentamento nesses momentos. Desculpa me alongar nessa resposta de um político aqui, Nádia, mas essa introdução eu acho que era um pouquinho mais demorada para contextualizar um pouquinho e fazer um overview do nosso bate-papo aqui. Não, foi excelente. Bom, primeiramente, obrigado pelos 19 anos, mas eu já passei ele faz bastante tempo. Mas adorei, já ganhou meu coração nisso. Boa! Eu acho que é um assunto bem delicado mesmo, trabalhar com essa questão da saúde mental, até porque a gente trabalha com um público na ONG, que é um público que, para eles, já é muito difícil lidar com a questão do parar de trabalhar. São pessoas que moram, às vezes, num cômodo menor que menor que a sala, uma sala, é um quartinho para uma família com 5, 6 pessoas. E aí o pai perdeu o emprego, a criança que ia se alimentar na escola não está indo para a escola porque está fechado. Então, trabalhar essa questão da saúde mental para essas pessoas talvez seja um desafio muito grande, né? Para a gente já é um desafio, para a gente que sofreu um impacto, vamos dizer assim, foi um impacto grande para todo mundo, como você disse, ninguém estava preparado para isso aí já aconteceu há muitos anos atrás, uma outra pandemia, uma outra situação, mas nós nunca vivenciamos isso. É muito difícil você voltar para esse centro, você está acostumado com uma vida agitada e de repente você vê que tudo isso foi fechado, foi tirado das pessoas, né? Não é fácil. O Maurício até mandou uma pergunta que eu anotei já, depois quando a gente entrar nesse assunto mais para frente, eu vou colocar ela aqui pra gente. E você falou da questão da ansiedade, né? As nossas crianças estão desenvolvendo muito essa questão da ansiedade. Essa coisa do isolamento afetou demais a mente das crianças. Também lidar com isso é difícil. Os pais não têm estrutura mental e aí, consequentemente, acaba afetando nas crianças que vão ser adultos lá na frente. Se não tratar isso agora, vão ser adultos lá na frente com um problema muito sério. Né? Então, é toda uma cadeia. Como que a gente consegue lidar com isso, né? Porque a teoria, às vezes, é muito mais prático do que a prática em si, né? É fácil falar, mas é difícil a gente se concentrar e fazer isso acontecer. Então, eu queria que você ajudasse aí o pessoal que está assistindo a gente e que vai assistir também depois que essa live vai ficar gravada aqui. O Paulo é o rei o Paulo nem é o rei da ansiedade, ele já está colocando aqui que a ansiedade dele aumentou 10.000% na pandemia. Então, assim, não é fácil. Ajuda a gente, ajuda todo mundo aí com dicas, conversar um pouquinho sobre como as pessoas podem tratar isso. Acho que é bem bacana. Olha, a parte da ansiedade, assim como qualquer outro tipo de transtorno mental, é muito importante, e eu falo em primeira pessoa essa história porque eu vi a diferença que faz quando você tem um tratamento bacana, você segue o que os profissionais, né, por exemplo, a parte química, muitas vezes a gente fica meio receoso com medicamento, aquela coisa toda, né, fala, poxa, não quero tomar medicamento, né, tudo bem, mas muitas vezes o nosso organismo precisa de um ajuste químico para ter essa reação. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, através da própria psicoterapia é muito importante, né? A gente fazer terapia. Os psicólogos, eu adoro essa profissão, porque esses caras fazem com que a gente se olhe de uma forma como a gente provavelmente nunca tenha se olhado. Ou por falta de coragem, porque é difícil encarar os medos, traumas, anseios, frustrações.
a gente vai passando os anos, e a gente vai jogando, né, essa bagagem emocional que a gente não sabe lidar muito bem num determinado momento, a gente joga para uma mochila maluca lá atrás. Só que essa mochila maluca, num determinado momento, a gente vai precisar abrir essa mochila maluca e olhar alguma coisa que está lá dentro. Sim. E nesse momento vai doer demais. E muitas vezes a gente acaba repetindo diversas coisas no nosso dia a dia, um erro num relacionamento, ou uma situação no trabalho, ou alguma coisa com a nossa família, que é repetitivo. Repete padrão, né? Você tem costume de repetir os padrões. Exatamente. Então eu acho muito importante. O psicólogo não vai te falar, olha, a solução da tua vida é você fazer a situação A, B ou C. Não existe isso, porque cada um de nós carrega a sua história, como diria as nossas lindas canções. Mas juntamente com essa nossa história, tem as diversas situações, as formas como a gente reagiu a essas questões. Então esses profissionais vão trazer uma lanterna, vão trazer um espelho para que a gente possa se olhar e enfrentar. Às vezes é duro demais, né, você enfrentar essas histórias. Bom, junto com essa parte, a gente tem também a parte de fazer alguma coisa que faça com que o nosso coração fique feliz, né? Então, vocês desenvolvem já um trabalho muito bacana, que você conecta com a necessidade de algumas pessoas. Nesse caso, no momento que a gente está vivendo, de milhares de pessoas que estão passando por diversas situações difíceis, entre elas a fome. E vocês vão lá esquentar um pouquinho, vocês vão dar um pouquinho de esperança isso para as pessoas. Poxa, só de desenvolver esse trabalho já é uma coisa muito legal, para que você possa efetivamente fazer parte de algo maior. Então, quando você começa a construir esse alicerce de boas práticas, né? Primeiro cuidando da gente, para depois conseguir cuidar do outro. E a partir daí, na parte especialmente aqui ao Paulo e eventualmente algumas pessoas que possam lidar com a ansiedade no dia a dia, né? A partir do momento que você tem essa questão identificada e eventualmente trabalhada com a parte dos profissionais de saúde, a gente começa a desenvolver algumas estratégias, por exemplo, a atividade física. Atividade física, desde das nossas avós a gente já ouve que é muito bom para atividade física, para o nosso organismo e tudo mais. Só que hoje a neurociência comprova tudo isso que as nossas avós diziam. Então a liberação da endorfina, o acesso à serotonina, a dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, a partir daí, a gente começa a sentir no nosso organismo, depois que você faz alguma atividade física, que principalmente você seja feliz fazendo ela, que você goste. Porque fazer uma atividade física também, que é um saco. Por exemplo, eu detesto fazer musculação. Então, são dois? Olha lá, olha aí. Então é muito sacrificante para a gente. Na verdade, sacrifício é um outro estágio. É um esforço muito grande, melhor dizendo. Você fazer essa atividade física, por exemplo, jogar na musculação é sempre um esforço muito grande. Então, para que eu possa me desconcentrar e parar novamente de fazer e tudo mais, é muito fácil. Agora, quando eu desenvolvo alguma atividade física que eu goste, por exemplo, hoje em dia eu comecei a fazer pilates. Poxa, pilates é uma atividade física que eu preciso me desentortar a minha coluna, que durante anos eu vim arrebentando com ela, até a ponta do topete, até o meu dedão,
é osso, eu estou com a coluna toda torta. Então, fazendo essa atividade física, eu começo a desentortar. Com desentortar, você começa a ter uma nova postura, um novo olhar perante a vida, uma série de outras coisas. Com base nisso, eu começo a ter uma alimentação mais regrada, menos aquela alimentação de... E ter uma Sem saber o alimentação... que tá comendo, né? Sabe? Então, é importante a gente começar a respeitar o nosso organismo e, a partir daí, começar a dar vazão a essa história. Ouvir uma música, não que nos acelere, mas uma música que traga uma pacificação. Sabe, você trazer vários fatores, vários elementos, utilizar de várias ferramentas para reduzir essa aceleração. Porque, por exemplo, esse bichinho que está nos conectando nesse momento, o tardo celular, ele já é um especialista nessa parte para fazer com que a gente fique mais ansioso. Por quê? O nosso cérebro adora ser estimulado. E o celular e as redes sociais falaram assim, opa, é assim, é aí mesmo que eu vou entrar. Então ele precisou se tornar útil para os nossos cérebros. Então, a todo momento, ele está criando estímulos para a gente. Através, por exemplo, das notificações. Repare, todo e qualquer aplicativo que você instala no seu celular já vem com as notificações ligadas. E aí, se você deixa do teu Instagram, do teu Facebook, do teu WhatsApp a todo momento, ele não para, ele fala, Nádia, ó, tô com novidade aqui, hein? Exato. E não para, não para, não para, não para. Então, sabe, deixar o celular fundamentalmente à noite, antes da gente dormir, 1 hora, 2 horas, menos tela azul, galera. Vamos começar a preparar a mente para relaxar, para fazer com que o corpo também comece a entrar nesse momento de mais tranquilidade. Então, sabe, a gente falou aqui, sei lá, de umas 5 a 10 situações que automaticamente, mas a gente precisa de disciplina. Sem disciplina, zero. A gente pode saber tudo aquilo que faz bem pra gente. Ah, mas daqui a pouco eu faço. Ah, mas não é hoje, é amanhã. E aí, bichão, você cai nos braços da depressão, você cai nos braços da ansiedade. Você precisa ser rigoroso com a disciplina. E a partir daí, as coisas começam a entrar mais no eixo. Essa questão do celular que você falou, ela é muito verdade mesmo. Aqui em casa, eu sempre dizia assim, horário de refeição, por exemplo, é sem TV e sem celular, porque você tem que prestar atenção naquilo que você está comendo. Ainda mais eu que trabalho com alimentação, as pessoas têm mania de colocar na boca e não saberiam o que tá mastigando ali. Você não sente o sabor do feijão, você não vê a cor do alimento. Eu acho que você prestar atenção nessas coisas é muito importante. Então, deixa o celular de lado, não precisa levar ele para comer junto com você, ele não come. E essa questão também das notificações, né? A gente vê lá o negócio piscando, a gente, opa, deixa a luzinha piscando aqui, aí deixa eu ver aqui se é alguma coisa importante. Às vezes não é nada importante, mas aí você entrou naquilo, daquele ali você já tá vendo a vida do fulano de tal, que já tá lá no outro ciclano, comparando. Eu acho que o problema da rede social também é a comparação que as pessoas fazem da vida alheia com a sua própria vida, e aí isso gera uma frustração muito grande, porque elas esquecem que a vida da rede social... Eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, meu filho, na rede social eu sempre vou estar bonita. Você quer me ver feia, você vem aqui em casa de manhã. Aí aqui você vai ver que é a vida real. Na internet, você não vai postando uma foto feia. Eu só quero postar o melhor. Então, eu acho que essa questão de comparar com o outro gera muito problema também. Muita ansiedade nos outros, frustração. Ah, porque o fulano me consegue malhar, comer bem, educar os filhos, ser perfeito, pentear o cabelo, escovar os dentes, não sei o quê. E eu saí da cama e só consegui lavar a louça até agora. Então, eu acho que isso gera muita frustração nas pessoas. Eu sempre bato nessa tecla, acho que na última live que a gente fez, a gente falou um pouquinho sobre isso também, dessa questão de se comparar, e parar com isso, porque você tem que viver a sua vida, cada um no seu limite, cada um no seu tempo. Às vezes eu dou uma sumida, o pessoal da ONG sabe, semana passada eu desapareci. Aí ontem eu falei, gente, surgi, voltei.
Porque às vezes é bom você desligar. Você precisa desligar. Tem gente que não entende. Fala, nossa, Nádia, eu te mandei mensagem no sábado, 8 horas da noite, você não respondeu. Você foi responder na terça. Fui mesmo, larguei meu celular lá e fui viver. Porque a gente não pode viver em função dele. E as pessoas isoladas, elas estão fazendo isso. Elas estão vivendo em função das redes sociais e do que o outro está fazendo. E esquecendo de cuidar de si próprio. Então, isso gera muito também esse problema da ansiedade na galera. Você sabe, né, quando a gente está extremamente ansioso, a mente ela começa a entrar numa rotação muito grande de pensamentos e alguns ficam em loop. Normalmente são pensamentos mais, eventualmente, negativos. Durante esse momento da ansiedade, a gente tem muita dificuldade em focar, né, em desenvolver uma coisa, porque a mente não para, você não consegue, o teu poder de decisão, o teu poder de execução cai, mas cai muito, porque você tem muita dificuldade nesse processo. Então, é absolutamente importante baixar essa rotação, né, e através, por exemplo, da meditação, é a forma como eu faço para começar a dar uma bela reiniciada na mente. Eu trabalho com internet, eu trabalho com transmissão ao vivo, é tudo urgente, é tudo para ontem, é tudo na loucura. Então, cara, se eu não tiver minimamente esse equilíbrio, eu já vi que eu vou rodar e grandão, sabe? E já rodei várias vezes. Eu já tive mais de 10 ataques de pânico. Gente, andar numa ambulância e ir para um pronto-socorro totalmente travado, onde toda a minha musculatura eu virei um homem pedra. Um bombeiro uma vez virou para mim, no meio do shopping Higienópolis, eu chorando horrores, Nádia. Ali no pico do estresse máximo. O cara do corpo de bombeiros, né, o bombeiro civil, ele, né, foi ali na minha altura, eu estava sentado ali naqueles banquinhos ali no meio do shopping. Aí o cara falou assim, filho, qual o seu nome? Eu não conseguia falar meu nome. A única coisa que se mexia no meu corpo era isso aqui, ó. O olhar. Era a única coisa que eu conseguia mexer. Então, quando eu vi também que era possível eu entender quais eram os gatilhos que estavam começando a me gerar um estresse fora do normal, que eu estava começando a perder o controle do meu corpo, quando eu começo a entender isso, eu já falo, opa, vamos reduzir. E qual é essa ferramenta para fazer isso acontecer? O tal do autoconhecimento. Muita gente fala autoconhecimento, às vezes é a palavrinha da moda na internet, junto com acolhimento, um monte de coisa. Autoconhecimento é você saber o que está acontecendo dentro de você. Quais são as emoções que estão sendo trabalhadas no momento. O teu ego foi acionado. Como é que a gente lida, né, com base nessa história? Você está com raiva, você está puto da vida, você está feliz, você está frustrado. Tudo isso, os psicólogos nos ajudam a entender e a lidar com mais consciência, com mais maturidade relacionado às nossas emoções. Por isso é muito importante. Então, voltando àquele trecho que a gente falou lá atrás, muitas vezes os nossos erros, as repetições vão acontecendo e a gente não tem a menor consciência disso. Ele já está tão no nosso... Às vezes, né, a gente viu dentro de casa algumas reações que os nossos pais tiveram ou que os nossos avós tiveram. E hoje, em 2021, a gente está repetindo essa mesma treta. Isso aí. Então, precisamos ter consciência. Primeira coisa. Depois da consciência, a gente começar a trabalhar as emoções ao nosso favor. A partir disso, a gente começa a identificar essas situações. A gente começa a ter uma relação melhor com a nossa mente e automaticamente com o nosso organismo. Então, não é que a nossa vida vai ser um mar de rosas.
Os problemas que a gente vai enfrentar são exatamente os mesmos. Às vezes a vida vai te bater com aquele escapamento de Opala 78. Se malhar que nem Judas. Ó. Ah, bate sem dó. Nessa hora que você está apanhando, a gente precisa ter um pouco de... Opa, peraí. Em primeiro lugar, isso vai passar. Ter esperança, porque é muito importante. Às vezes, no momento de desespero, a gente flerta muitas vezes até com, puta, eu não aguento mais isso. Você trouxe agora das nossas crianças, dos adolescentes e tudo mais, existe um nível, né, uma grande quantidade de aumento de pessoas mais jovens até, buscando no suicídio a solução para os problemas deles. Você entra na pergunta que o Maurício fez lá no comecinho da nossa live, ele colocou assim, ó, por que tem pessoas com vontade de se suicidar? Então aí já entra na pergunta que o Maurício fez. Maurício, importantíssima essa ferramenta, cascuda, ferramenta não, desculpa a tua pergunta, cascuda, casca grossa, é um tabu social ainda a gente falar sobre suicídio, mas eu acho também muito importante para que a gente possa saber ter manejo relacionado a essa história, a prevenção do suicídio. Então, em primeiro lugar, eu afirmo para vocês, eu dou aula dentro de um curso de suicidologia. É um curso de pós-graduação para psicólogos. Eu converso muito com psicólogos. Esse universo todo, e junto com isso, né, eu sou amigo da galera do CVV. Eu estudo muito relacionado a esse universo. Eu conheço os enlutados, que são amigos e familiares vítimas do suicídio. Eu conheço muitos tentantes que muitas vezes tentaram contra a própria vida e, graças a Deus, não conseguiram ter êxito nessa história. Eu afirmo de pé junto para vocês. Esse momento do suicídio é um momento de ápice do sofrimento existencial daquela pessoa. Ninguém quer se matar. Quando a gente está desfrutando de um bom momento, de um momento saudável, a gente quer continuar com aquela história. Sim. Sabe, naquele filme onde tem os caras do FBI ou da CIA colocando os terroristas no balde de água e os caras quando saem da coisa... Eles estão desesperados. Sabe o que é aquele desespero? É o respiro da vida. É o teu instinto de sobrevivência gritando, pelo amor de Deus, eu preciso viver. Todos nós temos isso. Mas o suicídio, ele é um processo. Não é, aconteceu uma situação e a partir daquela situação a pessoa foi e tentou o suicídio. Ou, muitas vezes, infelizmente, foi vítima do suicídio. É um processo, a pessoa faz a ideação, depois o planejamento, então ela vai criando estrutura para executar essa história. Mas é importante até falar, por exemplo, a depressão é o transtorno mental que mais dialoga com o suicídio. 200, é uma estatística real essa história, 200% a mais das pessoas que foram vítimas do suicídio já haviam sido diagnosticadas com depressão. Ou seja, é importante a gente lidar com a depressão e tem diversos tipos de tratamentos. Às vezes, o medicamentoso não dá certo, você tentou vários, tem dezenas de medicamentos. Ainda dentro dos medicamentos tem as dosagens. Pô, não deu certo. Cara, tenta estimulação magnética transcraniana, eletrochoque, tem várias e várias e várias possibilidades. Então a gente
não desistir de nós, mas desistir muitas vezes de um tratamento que não está sendo bacana para a gente durante meses, não deu resultado, vamos tentar. E aí, o que acontece? Nádia, me permita só estender um pouquinho a respeito disso, porque muitas vezes é num momento crucial que as pessoas param com os tratamentos. Então, por exemplo, você iniciou um tratamento medicamentoso. Nos primeiros 15, 21 dias, pô, você começou mal. Aí você cai, você fica pior. E por que isso acontece? Por conta dos efeitos colaterais do medicamento. Então a gente precisa esperar 20 dias, 25 dias, para ver se a gente começa a melhorar quimicamente. Se não melhorou, vamos conversar com o nosso psiquiatra para falar para ele, fazer esses ajustes até a hora que a gente consegue desfrutar melhor quimicamente. A partir daí, a gente começa a ter mais o ferramental interno para ter enfrentamento para as loucuras dessa jornada maluca chamada vida. E assim, pra gente que ainda corre atrás, que pesquisa, que lê muito sobre, eu comecei o meu processo de evolução já faz alguns anos. Não por depressão, mas eu nunca gostei de ficar na zona de conforto. Eu sempre quis sair. Eu nunca consegui ficar parada onde eu estou. Eu me conformo com isso. Então, há uns 10 anos atrás, eu comecei a buscar isso do autoconhecimento. Fiz Leader Training, Firewalker, Gaivota, tudo que é treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu já procurei, já li muito sobre essas coisas. Eu acho que hoje tem muita informação. Algumas informações são super relevantes, outras eu vejo que é muito charlatanismo também. Tem muita gente que dá um copo e cola nas informações e acaba até mexendo com a cabeça de outras pessoas. Então eu acho que é importante as pessoas saberem por onde começar, saber a informação, se aquela informação realmente ela é confiável. Nem todo mundo tem os recursos para conseguir fazer isso, né? A gente está falando aqui de um público que provavelmente é o que está assistindo a live, que é um público que tem um pouco mais de conhecimento, que vai atrás, que tem um poder aquisitivo, que consegue ainda buscar um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, um terapeuta, ou fazer um curso desses que eu fiz, que não são coisas baratas. Mas e o pessoal que não consegue isso? Como que eles chegam até esse desenvolvimento? Como eles conseguem chegar até um psicólogo, vamos supor assim, no Estado, no governo? Quem que disponibiliza isso? Como que eles podem se conhecer a ponto de chegar nesse nível, né? Saber que ele está com algum problema com a depressão, para não falar isso é depressão, isso é frescura, que é o que a maioria das pessoas escutam, né? E aí é onde gera as frustrações, o descontentamento e tudo mais. Perfeito, fantástico, Nádia. Quando a gente pensa nisso, é claro, ter mais recursos, direto e reto, ter mais grana, você consegue ter mais opções, sem sombra de dúvida. Só que isso não significa que você que não tem grana não consegue algum tipo de assistência. Consegue sim, tá? Então, tem diversas possibilidades. Eu faço parte de alguns grupos, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, alguns grupos de psicólogos e tudo mais. Cara, a gente está trocando a todo momento, sabe? Tem uma situação crítica e tudo mais, a gente troca, às vezes, um valor simbólico num psicólogo, num psiquiatra. Isso na brodagem mesmo. Essa é uma situação, pontual, que a gente consegue descolar de alguns profissionais que desenvolvem até, de certa forma, um trabalho social com relação a isso. Isso são... um ponto fora da curva. Uma situação já mais estruturada, tudo bem, você não tem, eventualmente, uma super estrutura, mas já é uma estrutura bacana. O CAPS. Eu, por exemplo, dentro do Instituto Gente Feliz, o Edson, que é o cara que trabalha comigo lá no dia a dia, poxa, ele toma conta de um dos CAPS, e ele é responsável pela parte de saúde mental. Galera, pensa num cara fera. Esse cara desenvolve trabalho de saúde mental para outros países, para vocês terem uma ideia. Então tem muita gente bacana que não é só bom tecnicamente, mas que é humano. Porque o profissional de saúde,
Sabe aquela história de humanização e tudo mais? É isso. Ele precisa olhar nos teus olhos, ele precisa, sabe, você precisa se sentir seguro. E seguro esse cara tem repertório técnico e esse cara se importa comigo. Então, sabe, é importante isso. Então, a gente está falando do CAPS, que é um serviço social zero granas. Junto com isso, várias e várias faculdades. Agora, por conta da pandemia, não sei como essa história está acontecendo, mas zilhares de faculdades por todos os estados oferecem tratamento psicológico e também através da psiquiatria também. R$0, galera. R$0. A parte do medicamento, muitas vezes a gente consegue até no CAPS, até em posto de saúde. Junto com isso, tem algumas ONGs que desenvolvem também trabalhos que é R$0, trabalho de qualidade. Então, eu estou falando não de uma nem de duas, eu conheço algumas, poucas, é verdade, mas eu conheço algumas que oferecem esse trabalho. Então, pô, vai para a internet, vai... O lance é o seguinte, até por conta da depressão, a depressão ela vai chegando, por exemplo, né? Eu falo com a depressão porque eu lidei com ela por muitos anos e foi meu objeto de estudo nos meus últimos 10 anos. Então ela chega, primeiro, tranquila. Ela chega e fala, boa noite. Ela é educada até. Além de ser democrática, ela é educada. Ela chega para você e fala assim, pô, quer uma xícara de café? Você fala, pô, chega aí, né? Quero tomar um golinho. Aí toma um golinho de café e fala, pô, posso ligar a TV? Pô, beleza. Aí liga a TV. Olha, cara, tem cada delícia na Netflix. Vamos assistir uma sériezinha? Vamos. Cara, a hora que você vê, você tá deitado de conchinha com a depressão. Ela chega de mansinho. Ela não vem num atropelo. Quando você é atropelado, você quebrou o braço, não dá para negociar. Você precisa ir, é urgente a tua história. A depressão, muitas vezes, como ela é mais silenciosa, ela vai mais na surdina, você vai... minha vida não tá legal, mas... vai, tá ruim, mas tá bom. Conhece essa frase? Tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas tá confortável, não vou sair daqui. É o que eu falei da questão da zona de conforto, né? Esse meu serviço tá uma porcaria, detesto meu chefe, mas eu não faço absolutamente nada para mudar. Eu vou continuar lá sentada reclamando do meu chefe e do meu serviço. Enfrenta essa treta, porque, por exemplo, a depressão, quanto mais ela passa, mais ela vai te abraçando. A depressão tem níveis, o nível leve, intermediário e severo. O nível severo é aquele nível que você fica deitado num quarto escuro, você não tem mais força, você não tem mais... É muito difícil, você não tem mais recurso interno, você começa muitas vezes a flertar, pô, minha vida já não faz mais sentido, você já começa só a olhar para coisa ruim. Sim, o mundo neste momento está acontecendo muita coisa ruim. Mas sim, neste exato momento, tem muita coisa bacana acontecendo. Por exemplo, essa galera que é capitaneado pela Nádia, pelo o Maurício que participou, o Roberto, a Betinha, tem muita gente bacana desenvolvendo muito trabalho que faz o nosso coração bater mais forte. Então, sim, o mundo nesse momento está difícil, mas também existem muitas coisas legais acontecendo. Então, qual é a lente que você quer enxergar o mundo? Sim. Escolhe. É bem isso mesmo. E é uma reflexão sensacional essa que você trouxe, porque é a forma como você olha as coisas. Tem gente que na pandemia entrou na depressão e tem gente que na pandemia se reinventou. Tem gente que descobriu uma oportunidade de sair do buraco que ela estava por conta da pandemia. Então, é isso que você disse. Depende da forma como você olha aquela situação. Tem uma parábola muito legal que minha mãe sempre conta, que é a do pai bandido. O pai bandido teve 2 filhos. Um deles virou bandido e o outro virou médico. Aí, quando o pai bandido morreu, foram entrevistar o outro bandido lá, o filho bandido, né? Eu assim, pô, meu,
você tá aqui, tá chefiando toda essa bagunça aqui, mas por que você tá assim nessa situação? Aí ele falou assim, com o pai que eu tive, o que você queria que eu fosse? Aí eles foram entrevistar o filho médico, que virou médico. Aí ele falou assim, pô, seu pai era bandido e tal, e você médico e tal, mas como assim? Ele, com o pai que eu tive, o que você queria que eu fosse? Então é a mesma situação com pessoas que viram coisas diferentes. Ele falou, não, eu tive esse exemplo, eu vou seguir. E eu tive esse mesmo exemplo, eu vou fazer diferente porque eu não quero isso. Não repetiu aquele padrão. Então é a forma como você olha para aquela situação. É super importante isso, mas tem algumas variáveis aqui que eu queria só compartilhar. Caso você... Pô, você tem essa mesma história, né, que a Nádia acabou de colocar, que eu acho ela brilhante. Esse exemplo, realmente é magnífico. Às vezes você não se transformou no herói que você gostaria, às vezes você não está num lado legal. Pô, é possível mudar. Só que às vezes você não consegue, você não está com recurso dentro de você para buscar para conseguir sair dessa história. Busca ajuda especializada, brother. É totalmente possível. A partir do momento que a gente escolhe... Cara, e esse é um ponto importante, sabe? Por exemplo, sabe qual o grande benefício de você chegar no fundo do poço? E eu não estou desmerecendo, porque talvez eu não tenha chegado no fundo do poço, mas eu cheguei num lugar tão ruim, mas tão bosta, que eu falei, cara, eu não aguento mais sofrer desse jeito. Eu não quero mais isso pra mim. Quando você sofre, que você apanha de cotovelada na ponta do queixo, que você fala, cara, eu não aguento mais isso, eu quero sair daqui. Mas eu quero sair daqui melhor. O que eu preciso fazer para isso? E aí, pô, são várias coisas. Quando você busca ajuda especializada, você começa a ver vários horizontes, várias possibilidades. Sabe, é aula de canto, é yoga. Beleza, você tem grana, você pode escolher as escolas, os professores e tudo mais. Não tem grana, tem várias ONGs que descolam curso legal com custo R$0. Sabe, então é aquela história, você não está conseguindo ter uma vida bacana e tudo mais. Cara, sai dessa história, busca ajuda, seja incansável. Não está vivendo legal? Vai buscar ajuda, porque dá. Eu estou aqui hoje desfrutando de uma vida com muito mais qualidade, porque chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu tive um ataque de choro no metrô de São Paulo. Eu fiquei chorando durante 2 horas. Porra, a galera vinha, eu chorando, ranhando, todo lascado, vermelho, desesperado. As pessoas vinham falar comigo e falavam, pô, o que está acontecendo? Eu não conseguia nem falar o que era, eu nem sabia. Minha visão turva. Mas quando eu cheguei nesse estágio, que eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Pô, busca ajuda, galera. Não tá vivendo legal? Busca ajuda. Dá. Isso aí. E isso toca demais, porque a gente vê, às vezes a gente passa por... Você falou de você chorar no metrô, né? Às vezes a gente passa por uma pessoa que tá assim, só que as pessoas estão tão concentradas em si que elas não reparam no colega que tá do lado se ele realmente precisa de alguma coisa, né? Você falou que as pessoas perguntaram pra você, mas tem gente que não pergunta. E aí você se sente cada vez mais sozinho, porque você tá ali, você tá chorando, você tá desamparado, e as pessoas não ligam, né, pra isso. Então, realmente, busquem ajuda, é importantíssimo. O Paulo até colocou aqui que assim que sair a nossa sede, nós vamos vamos disponibilizar psicólogo para a galera também. Então, se a gente não conseguir um voluntário gratuito para isso, a gente vai fazer uma consulta com preço acessível, mas a ideia é que a gente vai entrevistar as famílias e saber a situação para ajudar, porque, como eu disse, nem todo mundo que a gente... Na verdade, as pessoas com que a gente lida nesse assistencialismo, elas não têm recurso, não têm informação para saber que aquilo que ela sente, aquela dor, aquele aperto que está aqui no peito dela, que faz ela botar a cabeça no travesseiro e chorar, é uma depressão. Sei lá, ela acha que é porque ela está sem sem a comida dentro de casa só. Então ele acha, às vezes, que é uma coisa material e não é. Aquilo é uma coisa que está afetando ela aqui dentro e ela precisa tratar. Então a ONG vai ajudar o pessoal nessa situação também, que eu acho muito bacana.
Ai, nossa senhora, se deixar a gente vai ficar aqui falando até amanhã, porque é tão bom. Ah, É um assunto tão bom e assim, bom de expor para as pessoas, né? De mostrar para elas que elas não estão sozinhas. Ter você aqui como um especialista que passou pela situação e aí você viu que precisava de ajuda e você agora ajuda outras pessoas com aquilo que você teve, você conseguiu as ferramentas e ajuda o próximo, e isso é muito importante. Você passar esse conhecimento, porque o conhecimento tem que ser dividido mesmo, ele não tem que ficar só para você, né? A fonte do saber aí é para todo mundo. E se você pudesse deixar assim uma dica além de tudo que você falou, né? Mas vamos supor uma dica de livro, de leitura ou de um filme, porque às vezes tem alguém assistindo a gente aqui agora que precisa ser só um empurrãozinho, às vezes um texto, um livro, um filme, alguma coisa que dê uma virada de chavinha nela aí. Acho que você... perfeitíssimo. Conteúdos, né? O que você está assistindo? Você está assistindo o Datenão descendo, mostrando para a gente Tá vendo sangue na televisão. tudo que existe de pior no mundo, ou existe também, né, exatamente do lado do canal do Datena, você pode ser propositivo e ir atrás de coisas bacanas. Então, vou deixar algumas referências aqui. Então, eu escrevi um livro chamado Depressão Não é Frescura. Ele está disponível, inclusive, de forma gratuita. Você vai lá no site depressãonoefrescura.com.br, baixa o livrinho, tranquilaço, uma leitura super leve, um bate-papo entre eu e você, Andy. A partir do momento que você começa a me conhecer, a se relacionar comigo, você já vai começar a me chamar de Andy, porque a gente vai ficar mais próximo. O objetivo desse livro não é ficar massificando sobre depressão, é como a gente pode transformar a dor em amor. Então, esse livro, assim como o próximo conteúdo que eu vou falar para vocês, tem o objetivo basicamente, de ofertar 3 pilares: informação, acolhimento e devolver a esperança aos humanos. Ponto 2. Eu produzi uma série ao lado do Cortella, Monja Coen, Karina Okajima Fukumitsu e uma galera do mais alto nível, inclusive Fabiana Calderoli, que no final dessa semana vai fazer um bate-papo aqui com amigos do bairro também, uma psicóloga do mais alto nível, amigaça da Betinha, amigaça da casa, aí um beijo enorme para Fabi, a Fabi é um ser assim de muita luz. Então, a série Depressão Não é Frescura está disponível de forma gratuita, R$0. São 6 episódios de mais ou menos 20 minutos cada. Cada série, você vai ver, a série, né, foi construída também de uma forma muito leve. O primeiro episódio, por exemplo, fala: será que nós não estamos ficando mais infelizes na busca desenfreada pela tal felicidade? Então, eu fui trazendo essas informações traduzidas pela Monja, por toda essa galera, pelo Cortella e tudo mais. Então, um conteúdo muito inspirador, muito leve. Então, convido a todos vocês também para assistirem a esse conteúdo. Dentro da Netflix, por exemplo, tem um documentário chamado Real, H de Hélio, E de escola. Eu estou péssimo para soletrar, que eu vou te falar uma coisa. A de amor e L de laranja. Se eu fosse um programa do Luciano Huck, eu ia ganhar R$0, além da vaia. Então, esse Real também é um documentário que eu acho muito interessante. Então, cara, tem muito conteúdo muito legal para trazer bem-estar para a gente, para nos inspirar e fazer com que a gente possa desfrutar de uma vida um bocadinho mais que vale a pena, que tem possibilidades, devolver a esperança a nós humanos. Eu acredito em você. Eu acredito em você da ONG, eu acredito em você que eventualmente não está desfrutando de um momento muito bacana, mas que pode fazer essa virada de chave, porque eu fiz, eu consegui fazer isso. E se eu fiz, eu tenho certeza que você pode fazer também. Então, seja incansável, luta, porque a vida vale a pena. Então, humanos, um beijo gigante no coração de vocês. A vida é bela, né? É um filmaço, o filme mais bonito que eu conheço. A Vida é Bela. Nádia trouxe uma belíssima lembrança aqui. E, eu acredito muito na conexão dos humanos.
fazer ações como o que essa galera está fazendo, vai criar uma estrutura física, vai trazer psicólogo, e a partir daí muitas flores vão sendo apresentadas nesse lindo jardim aí do Amigos do Bairro. Então, Nádia, um beijo gigante no teu coração, brigadaço pela oportunidade de estar aqui junto com vocês e, pô, muito bacana. Valeu muito. Eu vi que a Gisele acabou mandando uma solicitação aqui, mas não deu nem tempo de desculpa. Se você tiver alguma dúvida, depois manda pra gente, a gente repassa pro Anderson se a gente não souber responder. E aí eu tenho certeza que se a gente perguntar, ele vai responder. Aí eu já te mando, e te mando ao vivo que é pra ficar o negócio certo, entendeu? E, gente, sigam o Instituto Boa, colocou aqui, sigam o Instituto Gente Feliz lá no Instagram. Acompanhem o trabalho, vejam que faz a diferença. E obrigada, Anderson. Obrigadão mesmo, viu? Valeu, lindeza. Muita luz na tua estrada e é nóis. É nóis. Até breve. Gente, obrigada quem ficou aí, acompanhou a gente. Compartilhem a live, vai ficar salva. Então, um beijo enorme e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.